Ascensão através de habilidades. Episódio 307. O quinto retorno, Terra, 3. Uhul. As pessoas recuperaram o fôlego ao cruzar a fronteira devastada. Alguém murmurou, talvez para aliviar a atmosfera tensa. Então foi assim que finalmente coloquei os pés em solo norte-coreano. Nunca pensei que voltaria aqui. O quê? Você já esteve na Coreia do Norte antes? Sim, sou um desertor. Oh. A pessoa que falou primeiro fechou a boca sem jeito. Eles avançaram lentamente. Kim Jong-geun falou. Está estranhamente silencioso. O ar também parece diferente. Estava frio e pesado. A própria sensação era como se estivesse cortando. Bum! Logo, um barulho alto ecoou. À medida que o solo desabou, monstros enterrados na terra se revelaram. Monstro 113.454 apareceu. Monstro 100.045 apareceu. Monstro 100.148 apareceu. Os primeiros monstros de 6 dígitos. Vários monstros da classe C apareceram. Taizan deu um passo para trás. Minerva, Barcaza, fique para trás. Entendido. Ok. Os dois recuaram de acordo com o comando de Taizan. Taizan falou com as pessoas que estavam nervosas. Não pretendo interferir. Tente coordenar enquanto lida com os monstros. Oh sim. Kim Hwa-yeon assentiu rapidamente e gritou. Todos, vão para as posições designadas. Jogadores do Japão e da Coreia se sobrepuseram e se movimentaram juntos. Eles atacaram os monstros que se aproximavam, chutando o chão e balançando suas armas. Clang. Neste ponto, os monstros da classe C poderiam ser derrotados sem muitos problemas se os jogadores do Hard Mode trabalhassem juntos. Em vez de intervir, Taizan priorizou fazer com que os jogadores coreanos e japoneses enfrentassem os monstros para avaliar a força e o movimento uns dos outros. Inicialmente, a coordenação deles era estranha, mas à medida que a batalha continuava, seus movimentos tornaram-se mais refinados. Quando começaram a coordenar, os jogadores japoneses não puderam deixar de ficar impressionados. A força média deles é muito maior que a nossa. Os jogadores coreanos do Hard Mode já haviam alcançado os estágios finais do 40º andar. Em contrapartida, os jogadores japoneses tinham acabado de chegar aos estágios iniciais do 40º andar. A diferença de poder entre eles foi significativa. Maravilhados com os movimentos dos jogadores coreanos, os jogadores japoneses não conseguiram esconder a curiosidade. Eles são tão fortes, então por que apenas alguns deles sobreviveram? Ah! Diante da pergunta de um jogador, Kim Hwa-yeon desviou o olhar com uma expressão vaga. Seu olhar terminou em Taizan. Taizan balançou a cabeça. Kim Hwa-yeon casualmente mudou de assunto. Houve algum conflito interno? Ah! O jogador japonês assentiu como se entendesse. Não importava o quão fortes fossem os jogadores, se seus oponentes fossem outros jogadores, não importava. O Japão também havia perdido muitas pessoas devido a conflitos entre jogadores, então não estranharam as palavras de Kim Hwa-yeon. Isso é suficiente? Sim. Taizan respondeu à pergunta silenciosa de Kim Hwa-yeon. Ele não poderia contar a todos sobre a queda da Terra e a história do labirinto. Mesmo que o fizesse, seria muito mais tarde. Eles foram capazes de derrotar os monstros que apareceram sem quaisquer baixas. Eles avançaram sem nenhum sacrifício. No entanto, o ritmo deles diminuiu consideravelmente. Foi porque muitos monstros continuaram aparecendo. Por que há tantos? Rachadura. Lee Tae-yeon, que derrotou sozinha um monstro classe C, estalou a língua. Depois de caminhar por alguns minutos, monstros apareceram, e depois de derrotá-los, mais monstros apareceram após alguns minutos de caminhada. Parecia interminável. Era como se todos os humanos tivessem sido mortos pelos monstros e a situação tivesse ficado fora de controle. Temos certeza de que ainda há pessoas vivas aqui? De acordo com a comunidade, existem, mas não sinto nenhuma presença. Eles estão se escondendo? Taizan olhou para o horizonte. Você ativou o reconhecimento. Você ativou a detecção de território de lerage. A detecção ligada ao reconhecimento trouxe informações do entorno. Taizan sentiu a presença de jogadores reunidos à distância. Minerva, traga-os aqui. Não importa quantas vezes eu veja isso, é incrível. Como você usa a palavra de poder? Minerva estalou a língua e acenou com a mão. Uma rajada de vento explodiu, fazendo algo voar além de sua linha de visão. Uauá! Dezenas de pessoas foram enviadas voando bem na frente deles. As pessoas que estavam olhando fixamente para algo ficaram repentinamente assustadas com a aparição desses indivíduos no ar. Que diabos? Quem são eles? Cerca de 30 pessoas de repente caíram nas mãos de Minerva. Eles pareciam desalinhados. Embora os jogadores da Coreia e do Japão não estivessem exatamente mantendo as aparências, pelo menos conseguiram aparar os cabelos e lavar o rosto para manter algum nível de limpeza. Entretanto, as pessoas que apareceram pareciam sujas, com cabelos despenteados cobrindo completamente seus rostos. Kim Hwa-yeon perguntou com cautela. Por acaso, vocês são jogadores norte-coreanos? Eka. Percebendo a situação tardiamente, aqueles que notaram as inúmeras pessoas ao seu redor entraram em pânico e pegaram suas armas. Levante-se, estamos sob ataque. Não somos inimigos.
Kim Hwa-yeon gritou com urgência. No entanto, as pessoas que pareciam ser jogadores norte-coreanos não baixaram a guarda. Em vez disso, a sua hostilidade apenas se intensificou. Se perca, não chegue mais perto. Se você fizer isso, nós mataremos você. Eles gritaram ferozmente. Era como se tivessem medo do próprio contato humano. Enquanto Kim Hwa-yeon hesitava, incapaz de se aproximar devido à forte resistência deles, Taezan se moveu. Vamos nos acalmar e conversar primeiro. Ataque não letal de Kang e Taezan. Eka. Todos os 30 jogadores desabaram sem conseguir resistir. Taezan tirou o pó das mãos. Acorde-os um por um e tente acalmá-los. Se ainda não entenderem, me ligue. Foi uma ameaça de nocauteá-los novamente. Kim Hwa-yeon murmurou. Você é bastante decisivos. Esta é a maneira mais rápida. Na Terra anterior, as pessoas que passaram pelo labirinto e voltaram, sonhando com um futuro feliz, enlouqueceram, negando a realidade. Inicialmente, tentaram persuadi-los com palavras, mas não ouviram. Era mais rápido derrubá-los primeiro, esfriar suas cabeças superaquecidas e depois fazê-los aceitar a realidade. Embora parecesse violento, era um método nascido de inúmeras experiências. O grupo avançou apressadamente, levando consigo os inconscientes jogadores norte-coreanos. Quando os jogadores acordaram, explicaram lentamente a situação. Alguns ficaram furiosos, enquanto outros aceitaram. Aqueles que ficaram furiosos foram nocauteados por Taezan repetidas vezes até que finalmente ouviram. E a história que saiu deles foi suficiente para chocar a todos. No início, os jogadores norte-coreanos trabalharam juntos para sobreviver. A situação era extrema demais para pensar em questões menores. Mas à medida que a situação se acalmou e eles ganharam alguma margem de manobra, logo chegaram a uma conclusão. Quem se tornaria o líder? Quem lideraria o povo? Enfrentaram diretamente as contradições inerentes ao sistema hereditário da Coreia do Norte. O povo se dividiu, extremamente. Eles começaram a matar uns aos outros, tentando criar o resultado que desejavam. Aquele com mais poder tentou suprimir os outros com força. Mas, ao contrário de antes, aqueles que foram oprimidos também ganharam poder. Não, agora os oprimidos estavam em vantagem. Havia mais deles, e isso também significava que havia mais indivíduos talentosos entre eles. Aqueles que foram esmagados pela opressão e pelas regras se levantaram. Como se estivessem prontos para queimar tudo. Eles não pararam. Eles se viam como inimigos, tentando matar uns aos outros como monstros. E assim, os oprimidos tornaram-se os novos governantes da Coreia do Norte. Eles mataram todos aqueles que os oprimiram. Mas o caos não terminou aí. Aqueles que se tornaram governantes começaram a oprimir os outros, tal como haviam sido oprimidos. O poder enlouqueceu as pessoas. Aqueles que tomaram o poder em meio ao caos e à batalha agora queriam exercer esse poder. Eles começaram a se matar novamente. Mesmo depois de retornarem ao labirinto, foi a mesma coisa. A luta deles continuou mesmo no labirinto. Muito mais pessoas foram mortas por outros jogadores do que por monstros enquanto desciam pelo labirinto. Quando as coisas se acalmaram, eles já haviam se dividido em dezenas de grupos, nenhum dos quais via os outros como aliados. Assim que retornaram à Terra, esses grupos fragmentados mataram-se e lutaram entre si, rumando primeiro para o norte. Os únicos que restaram foram 30 jogadores do Hard Mode que não pertenciam a nenhum grupo. A história deles deixou todos sem palavras. Era possível, pensaram, a ganância humana não conhecia limites. Mas ouvir a história diretamente daqueles que a vivenciaram causou um arrepio em seus corações. A China era um país com muitas semelhanças com a Coreia do Norte. Como seria a situação da China neste momento? Vamos continuar andando. Eles engoliram nervosamente e seguiram em frente. Os 30 jogadores norte-coreanos do Hard Mode demonstraram o poder que usaram para sobreviver à situação caótica. Agora unidos, eles se coordenaram perfeitamente para derrotar os monstros. Eles continuaram avançando. Uma semana depois, eles chegaram à Montanha Bikido. Uau! As pessoas não podiam deixar de se maravilhar com a paisagem deslumbrante diante delas. Mesmo que os monstros tenham dominado a Terra, a Montanha Bikido não mudou muito desde antes. Kim Hwa-yeon murmurou. Isso estava na minha lista de desejos e finalmente cumpri desta forma. A Montanha Bikido estava coberta de neve. Kim Hwa-yeon falou calmamente. Há uma grande possibilidade de que esta missão demore muito tempo, então vamos montar um abrigo primeiro. Ao contrário da cidade, onde estiveram até agora, agora tinham que prosseguir com a busca em um local desprovido de qualquer toque humano. No mínimo, um local de descanso simples precisava ser preparado. As pessoas começaram a trabalhar duro, derrubando árvores e limpando a terra. Enquanto isso, Lee Tae-yeon, Kang Tae-san, Kim Hwa-yeon e alguns outros dirigiram-se em direção ao lago Cheonji. Eles pretendiam inspecionar os arredores do ponto mais alto para garantir a segurança. Uau! Kim Hwa-yeon soltou uma pequena exclamação ao ver o lago Cheonji. As emoções associadas à beleza pura, há muito perdidas, começaram a ressurgir. Ishika e Kim Young-jeon também tiveram seus olhos iluminados. Mas Tae-san permaneceu inexpressivo. Ele havia chegado longe demais para sentir emoções como a beleza agora.
Os incontáveis anos tiraram várias emoções dele. Lee Tae-yeon também tinha uma expressão monótona. Você não parece muito impressionado. Eu realmente não entendo. Isso deveria ser tão comovente? Nunca me interessei particularmente por arte ou beleza. Com a resposta dela, Tae-san riu. Em sua vida passada, Lee Tae-yeon colecionava obras de arte, não porque se interessasse por elas, mas como uma fachada para fingir que era normal. Mas agora ela não precisava mais usar tal máscara. Tae-san não achou que essa mudança fosse ruim. Depois de inspecionar o lago Cheongji, eles desceram a montanha Bikido. Para onde foram os norte-coreanos que partiram primeiro? Lee Tae-yeon perguntou aos jogadores norte-coreanos e eles responderam. Eles devem ter ido para a China. A Coreia do Norte dividiu-se em dezenas de grupos. Estavam todos em conflito, tentando eliminar os outros grupos. Mas o risco era grande demais para eles lidarem diretamente. Então eles pegaram emprestado o poder de outro país. Parecia que eles estavam indo para a China com esse propósito. Lee Tae-yeon perguntou com uma cara perplexa. Mesmo nesta situação, eles estão fazendo isso? Não espere racionalidade. Mesmo em situações de risco de vida, muitas pessoas desperdiçam suas vidas por um pequeno lucro. Bem, isso é verdade, mas... Kim Hwa-yeon respondeu com uma expressão preocupada às palavras de Tae-san. Como o lado chinês ainda não chegou, vamos nos preparar por enquanto. Eles começaram a eliminar os monstros ao redor da montanha Bikido. Com um misto de expectativa e ansiedade, aguardaram a chegada dos jogadores chineses. E uma semana depois, eles apareceram. Eles estão aqui. Tae-san, olhando do topo da montanha Bikido, abaixou a espada e murmurou. Ao lado dele, Lee Tae-yeon, que recuperava o fôlego, perguntou. Quem é? Os chineses, e são muitos. Oh, sério? Lee Tae-yeon se levantou e voltou seu olhar na direção que Tae-san estava olhando. Não consigo vê-los. Eles ainda estão a algumas horas de distância. Você consegue ver tão longe? Após um breve silêncio, Lee Tae-yeon perguntou, incrédula. Tae-san se levantou. Avise a todos, eles estarão aqui em breve. Oh, tudo bem. A notícia de que os jogadores chineses chegariam logo se espalhou por todos. Pessoas reunidas, cheias de emoções complexas, esperando. E logo os jogadores chineses começaram a aparecer. O que? O rosto de Kim Hwa-yeon endureceu. Embora sua visão não pudesse ser comparada à de Tae-san, ainda era muito boa. Ela podia ler as expressões das pessoas a vários quilômetros de distância. Seu olhar varreu de uma ponta a outra do horizonte. Para onde quer que ela olhasse estava cheio de gente e, mesmo assim, não acabou. Espere, quantos são? Outros, percebendo o número, também começaram a murmurar. Bum! Cada vez que davam um passo, o chão tremia. Quando monstros surgiram e avançaram contra eles, eles foram literalmente engolidos pelo número esmagador, incapazes de retardar seu avanço. As pessoas olhavam fixamente enquanto se aproximavam. O que chamou a atenção deles foi um enorme e elaborado palanquim vermelho na frente do grupo. O palanquim era extremamente ornamentado. Como se tivessem reunido todas as decorações deste mundo destruído, era excessivamente extravagante. Os jogadores chineses levaram mais de 2 semanas para chegar à montanha Bikido. Os monstros deviam ter bloqueado o caminho, mas nenhuma partícula de poeira havia pousado no palanquim. Baque. Dezenas de pessoas carregavam o palanquim. Foi uma visão semelhante à procissão de um imperador. Um homem magro parado ao lado do palanquim gritou alto. Eis a encarnação do dragão. Ele gritou como se fosse um atendente seguindo um imperador. Aquele que possui as qualidades de um governante supremo, reconhecido pelo céu e pela terra, que conquistou vastas terras e agora nos governa. O grande e nobre imperador desceu sobre este lugar. Todas as pessoas, inclinem suas cabeças e adorem a majestade do imperador. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.